Olá, vamos gravar mais um vídeo hoje, que é continuação dos vídeos que nós já temos postado, e isso faz parte da continuação do Evangelho, ou introdução à continuação do Evangelho. E eu quero ler aqui com vocês Gênesis capítulo 3, versículo 15, que vai dizer assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a tua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Nós vamos continuar falando sobre o Evangelho de Jesus, e eu quero desse jeito. Tem um texto que vai abrir, que é esse que nós lemos agora, que vai abrir a esperança da humanidade, ou é uma promessa de Deus de salvar o ser humano dos seus pecados. E eu quero nesse instante dizer para você que o Evangelho, ele é uma forma de provar, porque eu leio em Gênesis, e Gênesis é Antigo Testamento, faz parte dos 5 livros da lei, a Torá. Mas se Jesus não tivesse nascido e se os evangelhos não acontecessem, então tudo aquilo que havia sido pregado ou que havia sido promessa no Antigo Testamento seria apenas palavras, seria apenas uma menção de algum profeta ou mesmo de alguém que escreveu. Mas isso se cumpriu. Então, o Evangelho de Jesus, ele é para o mundo a esperança do mundo. E quando eu digo mundo, eu falo de pessoas conhecer e ter intimidade e ter experiência com Deus. O mundo na época dos evangelhos eram semelhantes ao mundo de hoje, só semelhante. As condições sociais e econômicas na ocasião eram como as atuais. Jesus nasceu durante o Império Romano e em meio ao sofrimento, escravidão, desigualdade social, a falta de Deus na maioria dos corações. Então, algumas pessoas conheciam Deus, algumas pessoas tinham temor de Deus, mas na grande maioria as pessoas estavam distantes de Deus. Então, o que nós vamos ver dentro do Evangelho é que o Antigo Testamento, que é a primeira coisa que a gente vai falar aqui agora, o Antigo Testamento ele tem um fator dominante, ele tem uma importância muito grande. O Antigo Testamento no Evangelho, é bom que nós venhamos entender nesse vídeo. Nós vamos encontrar pessoas que vão dizer assim: não, eu não leio o Antigo Testamento. Eu só leio o Novo, porque o Novo fala da graça. O Novo é atual, o Novo é agora da época de Jesus. O Antigo Testamento eu não quero ler, não. Deixa eu dizer para você, se você não lê o Antigo Testamento, você não vai conhecer, não vai tirar dúvida, não vai aprender nada de Deus, porque o Antigo Testamento completa o Evangelho. Só um toquezinho para você. Nos livros proféticos e nos livros da lei, vai estar contido o que viria a ser depois o Novo Testamento, que é o que eu estou falando aqui nesses vídeos do Evangelho. Se não tivesse eles, não haveria Evangelho. Nós vamos ver que 40 homens ou 40 profecias, mais ou menos, 40 profecias mais ou menos no Antigo Testamento, vai trazer uma força sobre a palavra messiânico ou messiânica, palavras messiânicas. O que é a palavra messiânica, pastor Wellington? Palavra messiânica significa profecias ou palavras de promessa que o Messias havia de se manifestar um dia para salvar o povo do seu pecado. Então, onde é que você encontra isso? Você vai encontrar isso no
Antigo Testamento. Eu li Gênesis 3,15 no início, mas esse texto, essa palavra aqui, ela vai fechar em Malaquias 3,1, que vai falar, mais uma vez fechando, dentro do Antigo Testamento, a promessa de Jesus nascer, para que hoje nós pudéssemos estar aqui agora gravando sobre a palavra Evangelho de Jesus. Então a primeira coisa que fica aí na sua mente é que o Antigo Testamento ele tem um fator predominante para que o Evangelho tivesse base, tivesse esperança, tivesse alegria para nós hoje. Segunda coisa, dentro do Evangelho que você precisa saber, que o cenário judaico, ele é importantíssimo. Talvez você vai encontrar crentes cristãos que são anti-judeus, ou que não, negócio de Israel, esse negócio aí de judeu tá fora. É claro que nós estamos em Cristo, somos cristãos, amém. Porém, onde fica o berço do cristianismo? Qual é o berço do Evangelho? É o judaísmo, é o povo judeu, é a cultura de Israel, é a cultura dos judeus. Quer ver? O cenário judaico ajudou, ele tem um papel especial para o Evangelho. O judaísmo, no primeiro século da era cristã, era uma religião baseada na revelação de Deus. Então quem te falou de Deus? Para você ser cristão hoje e acreditar no Evangelho, você aprendeu de onde? Você aprendeu do povo judeu, do judaísmo, onde Deus, Jeová, é o único Deus. Aproveitando para te dizer, nós muito tempo falamos sobre sermos monoteístas. Mas no fundo, se você for observar direitinho, nós não somos monoteístas, nós somos teístas. O que é monoteísta e o que é teísta? Monoteísta é uma religião que acredita em um Deus único, ou em apenas em um Deus. Mas as religiões que são monoteístas, elas também abrem um leque, abrem uma vazão que existe outros deuses em outras religiões. Agora, por que nós somos teístas, eu cristão? Por que nós somos teístas? Porque nós não acreditamos que existe Deus nenhum e que a gente acredita que existe um único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Só existe ele. Não existe Deus mais nenhum. Porque se todas as religiões monoteístas, ela acredita que no Deus dela, o Deus Sol, ali é o Deus dela. Mas ela entende que as outras religiões existem outros deuses, mas ela acredita naquele dela. Mas um acreditando no dele ou na dela, não sei. O importante é descobrirmos no Evangelho que nós acreditamos em um Deus único e verdadeiro, e não existe nenhum Deus senão o Deus de Jeová, aquele que criou o céu e a terra. E isso nós aprendemos no judaísmo. O judaísmo é a religião teísta. Segura isso aí. E o cristianismo é uma religião teísta porque nasceu do judaísmo. Então, onde nasceu o cristianismo? No judaísmo. Guarda essa aí para você. Então, o cenário judaico tem muito a ver, é importante para o Evangelho de Jesus que nós conhecemos hoje. Para entender bem o Novo Testamento, é importante estudar o judaísmo. Se você não sabia disso, saiba agora de onde veio o cristianismo. Essa é a segunda coisa. A terceira coisa, que é a introdução ao Evangelho de Jesus. A terceira coisa, Jesus através dos Evangelhos. Nós vamos falar muito sobre isso. Praticamente todos os vídeos, eles vão até parecer um pouco. Jesus nos Evangelhos. Como é que é Jesus nos Evangelhos? Eu quero dar um dado para você. Dos 3.779 versículos
que estão, preste atenção nisso, 3.779 versículos que estão nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos. A metade, 50% desses 3.779 versículos foram falados pela boca de Jesus Cristo de Nazaré. Foi falado por ele. Quer mais? A metade, que é exatamente 1934 versículos, foi Jesus que falou. Amém? Não foi Jesus que escreveu, mas foi Jesus que falou. 1934 versículos saíram da boca de Jesus. Palavras de Jesus. Então, isso vai estar nos dando a prova de Jesus nos evangelhos. Nos evangelhos. A prova de Jesus dentro dos 4 evangelhos. De Marcos, ou de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Desses 4 evangelhos, Jesus falou 1934 versículos. Também como Marcos, aí no caso Mateus e Lucas, descreve a genealogia de Jesus. Também em Marcos, que foi isso que eu comecei falando, também em Marcos, eles nos falam da tentação de Jesus. Então eles falam sobre isso. Tem um vídeo que nós falamos sobre eles serem sinóticos. Se não me engano, foi o vídeo falando de Novo Testamento. Nós falamos que eles são sinóticos. Falam na mesma linha, eles falam na mesma direção. Podem mudar palavras, mas tem assim o mesmo sentido, assim, o que eles querem falar do mesmo assunto. Então, fica no seu coração essa palavra aí, essa introdução do Evangelho. Eu vou falar mais uma coisa para você aqui. Ainda que Cristo tenha sido rejeitado como rei, e em sua primeira vinda, o testemunho dos evangelhos, que é isso o assunto aqui, e de toda a Escritura, afirma que ele possui um reino que jamais terá fim, cumprindo-se nele o concerto feito por Jeová a seu servo Davi, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, de 14 a 17, que ele vai estar dizendo naquele texto que o reino de Davi seria, mais uma vez, ocupado, é claro que agora por um rei que não tem fim, um rei eterno, chamado de Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o Messias, o enviado, Jesus, aquele que é todo-poderoso, que é Deus, que é divino, que é Senhor, que é Salvador, que é o nosso Deus maravilhoso. Então fica nesse vídeo para você, nessa oportunidade, que o Antigo Testamento é importante para o Evangelho, que o cenário judaico é importante para o Evangelho e que Jesus está contido, está através dos 4 Evangelhos. Todos os 4 Evangelhos estão falando do Mestre Jesus, Senhor e Salvador dessa humanidade. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. Continue nos ajudando nessa obra, nesse projeto. Compartilhe com alguém, inscreva no canal e peça também a pessoa para inscrever no canal e dar um joinha para nós sabermos que você gostou do vídeo. Deus abençoe, até a próxima, beijo no coração do Pastor Wellington.